News, e nós vamos dar prosseguimento à nossa série de entrevistas com os economistas ligados aos principais candidatos à presidência da República. Hoje nós estamos aqui com a Ana Paula de Oliveira, que é da equipe de Álvaro Dias. Ana, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, e Ana, a gente sempre começa falando de prioridades, né? Quando a gente fala em prioridades aí para a economia brasileira, não podemos deixar de lado ajuste fiscal. Então eu queria saber os pontos principais da proposta de Álvaro Dias para o ajuste das contas públicas, levando-se em conta toda essa dificuldade que nós temos, né? Inclusive negociação com o Congresso, o governo Temer avançou bastante em algumas medidas, mas foi até certo ponto, né? Então quais seriam as prioridades, na sua visão, os passos iniciais de um novo governo? O primeiro passo é uma revisão constitucional. Nós entendemos que se nós não tivermos uma revisão constitucional logo no início do próximo ano, qualquer governo que assuma em 2018 não terá as condições necessárias para fazer o ajuste fiscal que nós precisamos. Porque atualmente nós temos um quadro que mais de 90% das despesas do orçamento da União estão engessadas. Então, por mais que que o próximo governo queira fazer um ajuste fiscal, ele não conseguirá se não tiver uma maior flexibilidade. E essa maior flexibilidade, a gente só vai conseguir chegar até ela com uma revisão constitucional. E nós entendemos que esse é o primeiro passo, porque é logo nos 3, 4, 5 primeiros meses do próximo governo, é que ele será mais forte para negociar com o Congresso uma revisão constitucional de forma que diminua todo esse engessamento que tem hoje no orçamento da União. Agora, Ana, seria uma revisão constitucional ampla ou que pegaria apenas aos pontos relacionados à economia? Porque a reforma da Previdência, por exemplo, já exigiria, né, uma mudança constitucional. Essa mudança que o candidato propõe é mais ampla? Seria uma revisão, seria uma espécie de lipoaspiração da atual Constituição, pegando todos os pontos que nós identificamos como prioritários para fazer um ajuste fiscal, inclusive a reforma da Previdência. Ele fala em refundação da República, aqui na Jovem Pan, ele falava sobre isso. Agora, nós tivemos também da equipe de Bolsonaro, o general Mourão, falando da possibilidade de uma constituinte de notáveis que levaria adiante, não necessariamente escolhida pelo povo. Como que se daria essa revisão constitucional? Veja bem, nós não estamos falando de uma Assembleia Constituinte. Se nós ainda se nós formos esperar a convocação de uma Assembleia Constituinte, somente no segundo ou terceiro ano do próximo governo é que nós vamos ter alguma revisão constitucional. O que nós vamos propor é uma revisão em alguns pontos da Constituição, sem necessariamente ter uma nova constituinte para chegar a uma nova Constituição. Então, nós entendemos que o processo que nós estamos propondo é um processo muito mais rápido, envolve não só a aprovação do Congresso em relação às medidas que nós vamos propor, mas também um plebiscito popular em 2019. Quando nós tivermos as eleições municipais. Agora, essa revisão constitucional pegaria também a questão da Previdência? Com certeza. Uma das nossas propostas para fazer o ajuste fiscal é uma reforma previdenciária diferente do que hoje está no Congresso. A reforma que tem hoje no Congresso, basicamente, propõe uma elevação da idade mínima e uma maior aglutinação da previdência pública com a privada. O que nós propomos em termos de previdência é criar um novo fundo previdenciário, que nós estamos chamando de fundão, o qual será constituído de contas individuais e capitalizadas com todos os ativos da União, inclusive todas as estatais. O que nós estamos propondo é que os novos optantes por esse fundão se tornem acionistas das estatais, de forma que quando haja alguma privatização nos próximos anos, todos os recursos provenientes dessas privatizações sejam incorporados ao novo fundão. E, consequentemente, as pessoas que estão contribuindo para esse fundão. Agora, isso daria a cobertura financeira necessária para essa transição, a capitalização? Porque a gente tem essa ideia de capitalização também por parte de outros programas de governo. O grande questionamento é esse. As pessoas que estão ingressando agora no sistema e as pessoas que já estão. Então, você tem direito adquirido, você tem a garantia, a necessidade de garantir o direito de aposentadoria para quem já está. Você pode alongar o prazo de contribuição, promover algumas mudanças, mas tem uma transição nisso. Bom ponto, Denise. Na realidade, esse novo fundão será uma opção.
A pessoa vai poder optar em continuar com a atual com a atual previdência ou migrar para esse novo produto previdenciário. E a gente entende que esse processo de transição é de longo prazo. O Chile levou mais de 20 anos para fazer a transição para um fundo capitalizado e com contas individuais. Nós entendemos que agora é o ponto de partida, mas esse novo fundão vai ter um número substancial de optantes, de contribuintes ao longo aí dos próximos anos. Não vai ser algo de imediato. Agora, pensar em várias mudanças na Constituição ao mesmo tempo não é um desafio político maior do que só da reforma da Previdência, porque já há grandes dúvidas quanto à capacidade de o futuro presidente conseguir, com a rapidez necessária, avançar com a reforma da Previdência. Agora, se pensarmos uma coisa mais ampla, não pode enroscar? Depende. Se a gente vier com uma proposta de prejudicar o atual contribuinte, com certeza sim, vai ser mais difícil da gente ter uma aprovação. Mas o que nós estamos trazendo, na realidade, é algo muito melhor do que existe, que é a atual previdência que as pessoas contribuem. Então, nós entendemos que a partir do momento que nós estamos trazendo uma proposta que vai beneficiar e que vai ser opcional, nós não vamos encontrar grandes resistências em relação a ter mais uma opção de fundo previdenciário. Acho que é muito mais difícil aprovar, por exemplo, a reforma que está hoje no Congresso, que prejudica os trabalhadores aumentando a idade mínima de aposentadoria, apesar dela ser necessária para sustentar o sistema atual. Agora, até que ponto que ela seria opcional? Quem que poderia ter essa opção? Como é que ficaria a situação de quem já está no sistema? Qualquer pessoa, seja da iniciativa privada ou servidor público, poderia migrar para essa nova previdência, sem nenhuma restrição, e poderia levar a sua contribuição que foi feita nos últimos, durante períodos de contribuição para esse novo produto previdenciário que nós estamos chamando. E qual seria a vantagem do ponto de vista de ajuste das contas nesse balanço final? No curtíssimo prazo, eu diria que não teria grandes impactos, como nenhuma proposta que está sendo colocada. Por quê? Porque esses ajustes vão acontecendo ao longo que as pessoas vão, à medida do tempo que as pessoas vão se aposentando. No curto prazo, nós entendemos que o ajuste fiscal não se dará necessariamente pelos benefícios desse novo produto previdenciário. O nosso ajuste fiscal está bastante concentrado no curto prazo em reduzir despesas públicas. E uma das nossas medidas nesse sentido é um corte logo no primeiro ano do governo da ordem de 10% de todas as despesas da União. Não é um corte linear, nós vamos aprofundar mais os cortes em despesas que não são tão necessários, por exemplo, os benefícios dos funcionários públicos. Hoje, a segunda maior linha de despesa do orçamento da União, que é de 1.279 bilhões, é um caminhão de dinheiro, é com benefícios e salários dos servidores públicos. Se a gente começa a se concentrar em despesas que, a nosso ver, não são tão necessárias para fazer a economia crescer como as despesas de investimentos, a gente já consegue um corte substancial no déficit público sem depender no curto prazo de ajustes na Previdência. Então a Previdência não seria uma prioridade aí tão prioridade como está sendo colocada no geral, em todas as discussões sobre o ajuste? Veja bem, Denise, qualquer proposta para a Previdência não trará um resultado a curtíssimo prazo. Não trará um resultado já em 2019 para reduzir o déficit público. Quem fala isso ou não fez conta ou não está entendendo do que está falando, porque essa transição ou qualquer ajuste na Previdência é um ajuste aí de médio prazo. Estou falando de 2, 3 anos. Eu acho que é importante sim, é prioritário sim a gente aprovar essa reforma para já começar a iniciar um novo produto de forma que a gente consiga começar a endereçar os problemas estruturais do sistema previdenciário hoje do Brasil. Mas não é a reforma da Previdência que vai contribuir substancialmente para um ajuste fiscal no primeiro ou segundo ano do próximo governo. Agora, o que se coloca muito da importância da reforma da Previdência, mais que resultados que se possa obter de curto prazo ou mesmo médio prazo, é a perspectiva que se estabelece em relação à evolução das contas. Nessa proposta de vocês, como é que ficaria a questão da idade mínima, que é uma grande preocupação, que é a expectativa de vida maior das pessoas, isso leva a um comprometimento. Então, como é que seria? Teto de aposentadoria, tempo de contribuição e como lidar com essa expectativa de vida maior?
A primeira coisa, a nossa proposta em relação ao que está atualmente no Congresso é aglutinar a previdência pública dos servidores públicos com a iniciativa privada. A proposta que está hoje no Congresso ainda faz essa diferenciação, por exemplo, em relação à idade mínima para se aposentar. No caso dos servidores públicos, a proposta é que, no caso dos homens, seja 65 anos para a iniciativa privada e, no caso das mulheres, 62. Já no funcionalismo público, um pouco menor, 60 para homens e 55 para mulheres. Então, o que a gente propõe para o próximo ano é, primeiro, ter uma idade mínima só, tanto para servidores públicos como para privados, e manter o que está hoje como proposta do Congresso: 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, 60 anos para professores e 55 anos para os policiais, que são as categorias, digamos assim, diferenciadas, mas é isso. Agora, Ana, e em relação à privatização, você falou que as privatizações entrariam nesse fundo, que seria utilizado também para a implementação dessa reforma no sistema previdenciário. Sem dúvida. Agora, como é que fica a redefinição de tamanho do Estado, de prioridades aí em termos de atuação do governo, do setor público, que estatais poderiam ser privatizadas e o retorno financeiro ficaria todo com a Previdência, porque nós temos também muitas propostas de privatização para que o governo possa arrecadar recursos ou para abatimento de dívida ou para criar uma certa folga no orçamento. Nós entendemos que o dinheiro das estatais pertence ao povo. Então, nada mais justo do que toda a arrecadação que o governo consiga com a venda das estatais venha para o fundão, para o novo fundo previdenciário, e fique com o povo, fique com os contribuintes desse fundão. Em termos de prioridade, uma delas, eu vejo, assim, prioridade que deveria já começar no ano que vem, é a privatização da área de distribuição do gás natural. É um setor que ainda, de fato, tem um monopólio da Petrobras, é um setor que necessita de competição, e eu começaria olhando bem de perto o que está acontecendo no mercado de petróleo, principalmente no gás natural, para começar a colocar o foco das próximas privatizações. Inclusive nós estamos vendo agora um problema urgente em relação a essa questão de política de preços, não é só a atuação da Petrobras, mas lidar com a questão de alta da cotação do petróleo no mercado internacional, o retorno financeiro que a Petrobras possa ter, a política que ela vai implementar que não castigue as empresas, os consumidores de modo geral. O que você pensa a respeito disso? Em relação ao setor de petróleo, eu acho que o governo tem que sair cada vez mais desse setor e deixar que o mercado se autorregule. Mas isso só é possível se a gente diminuir a influência da Petrobras, se a gente introduzir nesse mercado a competição via outras empresas. Por isso que um dos nossos focos é o setor de petróleo, é o setor particularmente do gás natural, mas o setor de petróleo como um todo. E a gente só vai conseguir ter esse mercado mais equilibrado inserindo a competição, diminuindo as barreiras das outras empresas efetivamente atuarem e quebrarem esse monopólio que ainda é da Petrobras. Agora, uma outra preocupação ainda em relação ao ajuste das contas públicas é que muitos candidatos estão cogitando, inclusive, a possibilidade de uma revisão do teto de gastos. Se acabar com essa limitação, porque pode restringir demais os gastos em relação a áreas prioritárias como saúde e educação. E você não está propondo uma redução ainda maior das despesas, da ordem de 10%, não é? No primeiro ano. Então, e as pessoas, e os demais candidatos achando que é difícil você conviver com o teto. Você não só defende a manutenção do teto, mas que um aperto ainda maior do que o que já seria determinado por lei? Veja bem, nós não defendemos a manutenção do teto do jeito que ele está hoje, ele sendo corrigido de acordo com a inflação passada. O que nós defendemos é um limitador de aumento de despesas como uma proporção do PIB, algo em torno de 70% do crescimento do PIB para os próximos anos. E esse corte de 10% é no primeiro ano. O que nós queremos fazer, um grande corte não vai ser de 10% no primeiro ano. Vai ser já a partir do segundo, porque a nossa proposta ao longo de 2019 é fazer um orçamento base zero. O que é isso? É analisar todas as linhas do orçamento da União e cortar o que não se justificar. Tanto em termos de benefícios que ainda sobrem do funcionalismo público, como em qualquer outra rubrica do orçamento da União. De forma que a gente chegue no final de 2019 com um governo mais enxuto e mais eficiente. E como que nós vamos conseguir mais eficiência cortando despesas? Digitalizando praticamente todos os processos do governo. A gente entende que a gente precisa levar o IGOV de uma maneira mais séria para todas
as instâncias, para todos os órgãos, para todos os ministérios, de forma que a gente consiga ganhar eficiência e, ao mesmo tempo, cortar gastos. E ser uma transparência total em relação às despesas. Totalmente. Não tem como a gente cortar gastos e manter um governo eficiente se a sociedade não puder acompanhar como é que estão como que esse dinheiro que é arrecadado está sendo gasto. Então, uma das nossas prioridades é implantar o IGOV e dar transparência para todos os gastos públicos. Agora, você colocando 70% do PIB de expansão da despesa, você teria de ter um crescimento importante da economia para que se pudesse ter maior margem de manobra em relação às finanças. Se nós pegarmos o histórico recente de crescimento da economia, na verdade, primeiro teria um corte violento no período recessivo. No ano passado, a economia cresceu um pouco mais de 1%. Esse ano também vai acontecer a mesma coisa. Você bota 70% a menos de 1% de expansão de despesas. Na realidade, é viável? Nós vamos cortar despesas nos próximos 2 anos. A nossa proposta, a primeira é cortar as despesas, independente do teto que nós vamos fixar de aumento. E quando nós colocamos que nós queremos colocar um teto de 70%, em torno de 70% da expansão do PIB, o que nós queremos dizer é o seguinte: o governo tem que estar no tamanho ideal, e ele, a partir já do 2º ano do governo, e ele só deve crescer ou não de acordo com o crescimento da economia. Se a economia não cresce, que não é o nosso cenário, mas vamos supor um cenário que a economia não cresça, o governo não deve crescer. Simplesmente ele tem que se ajustar. Não é assim que a gente faz em empresas privadas, na nossa própria casa. Se a gente tem um orçamento que não cresceu, como justificar aumento de despesas? Mas tem algumas coisas que você não pode cortar, como aluguel, por exemplo, condomínio, essas coisas tem que manter. Como é que ficaria a eficiência em saúde e educação? Nós não iríamos cortar, nós não iríamos aumentar, é diferente. Então, o teto é de aumento. Se teve recessão, não vai ter aumento de despesa, mas não necessariamente vai ter corte. E como Esse buscar é o ponto. Eficiência nessas áreas? Por exemplo, vou pegar uma área que você me falou, educação. Educação a gente gasta, se a gente comparar com países no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, a gente gasta até mais em termos de percentual do PIB do que países como Argentina e Chile gastam. A gente hoje gasta cerca de 6% do PIB em educação. Então, não é que a gente tenha um gasto pequeno na área de educação. A gente gasta mal, a gente gasta muito e a gente gasta mal. Então, até antes de definir se vai ter crescimento ou não dessas verbas, a gente tem que levar eficiência para essas áreas. Agora, Ana, eu insisto na questão política, que eu acho que é um problema que a gente vê, inclusive a gente pegando a pesquisa eleitoral, os 2 candidatos que estão despontando aí nas pesquisas, que seria Haddad e Bolsonaro, eles geram muita desconfiança com relação à capacidade de articulação política, né? Porque Haddad vem de um impeachment, do ex-presidente Lula preso, de toda a dificuldade política que o partido já enfrentou. E Bolsonaro é o novo dentro desse contexto, né? Que não tem experiência de articulação política, não teve esforço, né? Sequer em participação de comissões. Agora, vocês vêm com uma proposta de várias revisões da Constituição, agindo em bloco. Como se conseguir adesão só na base da conversa, de se apresentar uma proposta e falar, olha, essa proposta é boa para o país? Com articulação política. Você me deu a resposta no início da pergunta. Eu imagino que o próximo presidente, seja ele quem for, tenha que ter bastante articulação política, esteja acostumado a conversar com o parlamento, com o nosso Congresso e com o nosso Senado, porque se não tiver essa articulação política e se não aproveitar o peso do voto dos primeiros meses para fortalecer essa articulação política, as reformas, a revisão constitucional não vai passar no Congresso. Então, os primeiros 100 dias do governo, digamos assim, vão ser fundamentais para provar até que ponto o próximo presidente vai ter articulação política suficiente para levar os seus pontos adiante, para que seja aprovado pelo Congresso. Nós estamos conversando com a Ana Paula de Oliveira, que é da equipe econômica do candidato Álvaro Dias. Nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Jornal Jovem Pan, que você acompanha também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. 2h32, voltamos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. Eu estou aqui com a Ana Paula de Oliveira, que integra a assessoria econômica do candidato Álvaro Dias, candidato à presidência. E Ana, vamos falar um pouquinho de uma outra reforma que também está na pauta aí do país, reforma tributária. Nós temos vários candidatos falando da possibilidade de uma redução da carga tributária, ao mesmo tempo que se pensa fazer ajuste fiscal. Então, quando você fala em ajuste, você tem, em princípio, de aumentar a receita e reduzir despesas, ou reduzir muito as despesas para não ter que aumentar a receita
crescimento que seria através de impostos, através de vendas de estatais. Vocês têm alguma proposta mais efetiva de reforma da tributação brasileira? Temos. Na realidade, a nossa proposta não é aumentar tributos, mas quando a gente fala de não aumentar tributos, não necessariamente significa, ou aumentar tributos, significa que vai aumentar as alíquotas dos impostos. Em alguns casos, quando a gente reduz as alíquotas dos impostos, a gente acaba tendo um aumento na tributação total. Então, esse é um ponto, quando eu escuto, né, vamos aumentar, não vamos, mas enfim. Mas a nossa proposta tributária, de reforma tributária, tem como centro a aglutinação de vários impostos em um só, criando um imposto único. É o tipo IVA? É um IVA, é um IVA. A gente está chamando de imposto único, mas pode ser o IVA. É a mesma base do IVA. E o que nós vamos fazer, além de aglutinar 6 impostos que hoje incidem sobre o consumo, nós vamos criar uma que nós estamos chamando de ONDA, Operadora Nacional de Distribuição de Arrecadação, que é uma espécie de câmara de compensação através da qual diariamente vão ser registrados todos os impostos pagos em todos os níveis da federação, União, estados e municípios, e no mesmo dia esses impostos serão distribuídos entre esses 3 níveis da federação. Passaria por um pacto federativo? Sim, seria um pacto federativo. Antes de nós colocarmos em implementação a ONDA, nós iríamos definir qual o percentual que seria, que cada município, que cada estado e o que a União teria direito a esse bolo grande que vai vir com IVA, e a partir daí essa distribuição será automática. E uma também das bases da nossa proposta é que não vai haver mudança no percentual que cada ente federativo hoje recebe dos impostos, de forma que ao propor a neutralidade na nossa proposta na nossa proposta tributária, a gente entende que a gente vai ter uma maior facilidade de aprovação no Congresso, porque na realidade nós não estamos propondo uma redistribuição de impostos, mas sim uma automatização e uma distribuição automática entre todos os envolvidos. Agora, tem condição técnica desse controle diário de tudo que se arrecada num país, mesmo sendo um imposto único? Se a gente tiver essa câmara, essa ONDA, né, Operadora Nacional de Distribuição da Arrecadação, sim, a gente tem que construir uma estrutura de forma que isso tudo seja automatizado. Agora, como é que ficaria a carga tributária efetiva paga pelo consumidor, pelas empresas? Porque aí nós temos os nossos ouvintes e internautas querendo saber, porque muita gente fala em isentar quem ganha até 5 salários mínimos. A gente já tem mais de uma proposta nesse sentido. Sim. Tem redução do teto, tem tributação de lucros e dividendos, tem uma série de alterações. Agora, o que aconteceria com a carga tributária, por exemplo, de pessoas físicas? A nossa proposta, na verdade, quem propôs primeiro a isenção de imposto de renda até 5 mil salários, até 5 mil reais, fomos nós. Há 2 meses atrás, inclusive está no nosso programa de governo, de isentar todas as pessoas que ganham até 5 mil reais. E agora essa proposta com o Haddad e com o Bolsonaro. Então, assim, várias outras propostas que nós fizemos há 2 meses atrás, a gente começa a escutar que outros candidatos aderiram, que é bom, quer dizer que a gente está trazendo propostas que fazem sentido não só para o nosso partido, mas para a nação como um todo. Agora, isso a gente está falando de imposto sobre a renda, mas só voltando sobre o imposto sobre o consumo, a nossa ideia no primeiro momento é não mexer no nível das alíquotas, até a gente zerar o déficit público, que deve acontecer, o déficit primário logo no final do primeiro ano, e o déficit total ao longo dos 3 primeiros anos. Você acha que é viável zerar um déficit de 139 bilhões, que é a meta que nós temos no próximo ano? Depende dos ajustes que a gente consiga fazer logo no início do governo. Depende do ajuste com a Previdência, porque em 3 anos a gente vai começar a sentir uma redução considerável. Se a gente conseguir aprovar a nossa reforma da Previdência, a gente já vai começar a sentir a redução da pressão em relação ao déficit gerado pela Previdência. E o que nós entendemos é o seguinte, que se a gente conseguir zerar esse déficit ao longo dos próximos 3, 4 anos, a gente começa a ter condições de começar a reduzir a alíquota paga na média por todas as pessoas. Agora,
um dos grandes benefícios também da reforma tributária que nós estamos propondo é a simplificação do pagamento de impostos. Então, apesar de nós não estamos falando de, no primeiro momento, de reduzir a alíquota, a gente não vai aumentar nem vai diminuir. A gente vai simplificar de forma que, principalmente para as empresas, elas vão reduzir o seu custo de pagamento de impostos. Então, na realidade, acaba sendo uma redução na conta de impostos dessas empresas. Agora, nesse ajuste geral das contas, como ficaria a situação da dívida pública? Hoje a dívida pública corresponde a 77%, caminhando para quase 80% do PIB. Nós entendemos que se a gente consegue controlar o ajuste fiscal, o déficit primário, se a gente consegue sanear as contas públicas, se a gente consegue reduzir despesas, nós entendemos que a gente vai inverter essa trajetória de crescimento da dívida pública como percentual do PIB, de forma que ao longo aí dos próximos 4 anos, até o final do governo, a gente já tenha ter chegado a um percentual bem mais baixo em relação à dívida pública em relação ao PIB. Agora, Ana, eu vejo uma proposta aí que, em certa medida, meio simplista no sentido de obtenção de resultados. Por que o governo Temer, então, não conseguiu resultados melhores em relação às contas públicas? Ele que conseguiu a PEC dos gastos, conseguiu avançar com muitas coisas. Onde esteve a falha que ele não conseguiu levar adiante esse ajuste mais sério e mais rápido? Você colocou a resposta na sua pergunta anterior. Falta de articulação política. Em algum momento do processo, apesar das ideias, muitas ideias fazerem sentido e caminharem no sentido de redução do déficit público, faltou articulação política para ele levar essas ideias adiante no Congresso e depois no Senado. O problema do governo atual é basicamente um problema político de levar adiante algumas reformas necessárias, como a reforma previdenciária e a própria redução das contas públicas através de uma maior flexibilização dos gastos da União, que ele não conseguiu. A proposta central dele dava muito destaque à questão da reforma previdenciária e avanço com as privatizações e concessões, que também faltou muito nesse sentido. Né? O ponto não é a discussão se deveria ser ou não feitas essas coisas. O problema faltou força política para levar todas essas questões fundamentais para a gente rever o quadro de deterioração econômica no Brasil à frente, para aprovar. E aí nós precisamos de um governo mais forte nos próximos 4 anos e que consiga ter essa articulação política que nós estamos falando aqui o tempo todo para conseguir aprovar todas essas reformas tão necessárias. E além das reformas, estimular a retomada de investimentos, que é um outro ponto muito falho da nossa economia, não é? Investimentos em infraestrutura, na área empresarial, para você conseguir avançar em termos de competitividade mesmo da economia, não é? A nossa meta é um crescimento médio anual na ordem de 5%. Médio, né? No primeiro ano nós sabemos que nós não vamos conseguir isso porque é o ano para arrumar a casa. E criar 10 milhões de empregos nos próximos 4 anos. Se a gente só vai conseguir fazer isso com investimento. A gente também vem de um quadro bastante complicado de redução de investimentos. A gente saiu de investimentos da ordem de 20% do PIB em 2011 para 15% no ano passado. Se a gente olha para o investimento de infraestrutura, que é um investimento necessário até para que as demais áreas consigam ter competitividade e crescimento, esse quadro ainda foi pior. No ano passado, em infraestrutura foi investido 1,8% do PIB. Esse ano deve ser ainda menor, algo em torno de 1,6%. E o resultado disso é um estoque na área de infraestrutura, de ativos na área de infraestrutura, cada vez menor. E o resultado a gente vê no dia a dia. São as estradas deterioradas, o maior custo de transporte entre as principais economias do mundo, problemas nos portos, problemas nos aeroportos, problemas na energia elétrica. A gente tem também hoje uma das maiores tarifas de energia elétrica, em boa parte porque tem subsídio demais nesse custo que o consumidor e que as empresas pagam. Tem um problema na área de petróleo e telecomunicações. A gente tem um problema do marco regulatório que inviabiliza a atratividade desse setor para diversos investidores. Enfim, nós percebemos que o capital que está disponível no Brasil e no mundo para ser colocado, para ser investido em áreas chaves no Brasil, ele não vem. Ele não vem primeiro por causa da insegurança jurídica. O investidor não se sente seguro de colocar o dinheiro aqui e aguardar até que ele possa fazer o retorno desse dinheiro investido. E segundo, porque
o segundo grande agente investidor é o governo. Ele não tem o dinheiro hoje disponível para investir porque está sendo gasto ou em previdência, ou em benefícios, salários com os funcionários públicos, ou em despesas de custeios que só existem por conta da ineficiência do governo. Agora, essa retomada da infraestrutura dos investimentos viria basicamente da iniciativa privada, capital externo? Se a gente olha como é que foi feito o investimento na infraestrutura, por exemplo, no ano passado, cerca de 70% veio da iniciativa privada. Eu não imagino que esse percentual seja revertido ao longo dos próximos anos. Então, sim, a resposta é boa parte, a maior parte do investimento para a área de infraestrutura terá que vir da iniciativa privada, por uma simples razão. O governo não vai ter esse dinheiro todo para investir. Nós precisamos aí, nos próximos 4 anos, ter um investimento mínimo na casa de R$1 trilhão na área de infraestrutura. Não vejo o governo tendo esse dinheiro mesmo mesmo depois de todas as reformas. Então, sim, nós imaginamos que nós precisamos criar um ambiente propício para o investidor retomar os investimentos nessa área de infraestrutura. Agora, nessa questão do ambiente, a gente tem problemas sérios aí, né, relacionados à oferta de crédito e o custo do crédito, dos juros, né? Nós temos juros aí, a taxa básica que caiu muito, mas a gente tem um problema estrutural na formação de juros do crédito aqui no Brasil, que é muito complicado. Sim. Né? O famoso spread bancário e todas essas outras restrições. Como lidar com isso? Levando competição para o mercado bancário. Hoje, se a gente olha para o mercado bancário no Brasil, nós vemos que esse mercado está concentrado em 5 grandes instituições, sendo que 2 delas privadas, Banco do Brasil e Caixa. O que nós precisamos primeiro é aumentar a competição nesse mercado, e nós entendemos que as fintechs pode ser um ponto de inflexão em relação à competição, de aumento de competição. E o segundo ponto, que é o que os bancos mais comentam quando a gente fala sobre os spreads tão altos no Brasil, é diminuir a insegurança jurídica no Brasil, né? Quando eu converso com alguns representantes do mercado financeiro, muitos e pergunto por que o spread é tão alto, né? Se nós temos condições de mais estáveis de cobrar um juros mais civilizado. E normalmente a resposta é insegurança jurídica. Nós não temos, com o aparato jurídico que existe hoje no Brasil, ter a segurança de que nós vamos conseguir rever parte dos empréstimos que nós fazemos por problemas da justiça. Então, se a gente atuar, imagino eu, na parte de dar mais segurança jurídica para os bancos e incluir ao mesmo tempo maior competição através das fintechs, esses juros tendem a cair. Mas algum estímulo maior à abertura do mercado para instituições estrangeiras? O estímulo, assim, o mercado não é fechado, só que existem as barreiras naturais. Quantos bancos já vieram até aqui, tiveram durante décadas até operações, o Citibank é um deles, por exemplo, e fecharam, porque o mercado brasileiro é um mercado extremamente difícil de se atuar, o mercado bancário brasileiro. Então, eu diria o seguinte, nós precisamos favorecer a competição através de novos players e identifico as fintechs como uma opção interessante para aumentar a competição bancária hoje no Brasil. Bom, e para nós começarmos a encerrar a questão, câmbio, como é que fica a política cambial? O problema do câmbio atualmente é que ele acaba se movimentando para cobrir parte do problema do custo Brasil. Então, assim, a gente precisa ter um câmbio mais alto, porque o custo Brasil é mais alto, e para os nossos produtos serem mais competitivos, a gente precisa desse câmbio aí que é livre, mas ao mesmo tempo segue todo esse custo Brasil mais alto. O que nós precisamos fazer, primeiro, é resolver esse problema, investir em infraestrutura, reduzir os preços de logística, de telecomunicações, de energia elétrica, para que nossos produtos sejam mais competitivos, de forma que o câmbio possa variar mais livremente de acordo com as movimentações do mercado, principalmente o mercado internacional. Certo, e aí eu queria saber os pontos principais que você ainda gostaria de destacar para a gente em relação a toda a administração das finanças, porque se fala em redução de despesas e você colocou muito essa questão. Agora nós temos a necessidade de a sociedade sentir essa diferença em relação aos ajustes que possam acontecer. Eu acho que você
é muito otimista em relação à possibilidade da economia responder tão rápido, tanto em termos de ajuste das contas como de crescimento. Mas aí tem a questão do emprego, que você falou, uma geração de 10 milhões de empregos. Seria até 4 anos. Né? Ao longo de 4 anos. Então, a forma gerencial de se implementar tudo isso dependeria fundamentalmente do Congresso? Num primeiro momento, sim, porque sem as reformas que nós identificamos como prioritárias para flexibilizar o corte de despesas, nós não vamos conseguir recortar despesas, nem nós, nem qualquer outro governo. Então, sim, articulação política é o nome do jogo nos primeiros dias do governo, e num segundo momento, eficiência na gestão. Usar a tecnologia para trazer mais eficiência para o governo. Isso não é difícil de fazer, o que falta hoje é muita vontade de ter um sistema mais eficiente e mais transparente. Então, assim, a gente está falando que isso depende do governo, mas o governo também não é o maior interessado hoje em ter toda essa transparência, digamos assim, de lidar com gasto público. A partir do momento que nós temos um governo que preza e que foca na eficiência e na transparência, eu entendo que a sociedade também vai estar mais otimista em participar desse controle do que está acontecendo, principalmente em nível de gastos públicos. Agora, a gente tem toda uma resistência corporativista no país, de lobbies no Congresso, que lobbies existem em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil a gente sabe que eles prevalecem muito quando se tem discussões mais relevantes, como aconteceu já com a reforma da Previdência. Então sempre tem um entrave, tem um porém, tem alguma coisa que não passa, vem alguma proposta que vai no sentido inverso e o Congresso consegue aprovar essas medidas, inclusive o que se refere, por exemplo, em privatização, né, que criaria esse fundo para garantir a transição para a Previdência. Esse é um fator que pode afetar qualquer cronograma de programa de governo, de novo governo. Sem dúvida, nós entendemos que a resistência vai ser grande. Se a gente olha hoje para o governo, nós percebemos que existe um grande número de setores privilegiados, mesmo dentro do governo, que não vão querer perder seus privilégios. Mas nós entendemos, de novo, que nós, nos primeiros dias, nos primeiros 100 dias, principalmente do governo, nós vamos ter a força suficiente para levar essas propostas para serem aprovadas. Não sei quantas nós vamos conseguir efetivamente colocar em prática, mas vai ser a maneira da gente tentar mudar o que tem hoje, a gente acabar com a república dos privilégios hoje no Brasil, né? Se a gente olha para Brasília, eu vejo, por exemplo, a Versalhes brasileira. Tem a corte, que é o governo, tem todo o seu entorno, e temos nós que pagamos impostos, não estamos fazendo parte dessa corte, sustentando todos esses privilégios. Então a gente precisa ter, até como você falou, otimismo. Se nós não tivermos um otimismo grande o suficiente para enfrentar tudo que existe hoje em Brasília, a gente nem começa a acabar com toda a nossa Versalhes, a desconstruir a nossa Versalhes brasileira, que é Brasília. Então, assim, articulação política, entender que sim, vai ser difícil, mas não é impossível, se a gente tiver o apoio da sociedade. E eu acho que a sociedade quer mudanças, em todos os sentidos. E faltou uma reforma a gente falar, que é a questão trabalhista. Haveria alguma alteração em relação a isso? E aí eu entro na questão corporativista, que a gente tem uma cobrança muito grande por parte do sindicalismo brasileiro, e aí a gente coloca também do setor público, tentando manter condições anteriores, tem a questão do imposto sindical. Então a gente vê que ainda é uma discussão presente, apesar da reforma ter sido aprovada. Em relação à reforma trabalhista, acho que a gente precisa de dar um passo mais adiante, e de forma que a gente dê mais liberdade aos empregadores e os trabalhadores de negociações por setores. Então, o que a gente vê nesse sentido é a necessidade de uma menor intervenção do Estado nessa relação entre trabalhadores e empregadores, e ao mesmo tempo criar um mecanismo que dê mais agilidade na resolução dos conflitos. E uma das nossas propostas é criar câmaras de arbitragens, de forma que esses conflitos possam ser solucionados rapidamente e mais diretamente entre as duas partes envolvidas, de forma que a gente consiga desonerar mais a justiça trabalhista e consiga dar mais transparência em relação às causas envolvendo os empregadores e trabalhadores para a resolução desses conflitos. Mas não reverteram o que foi aprovado? A princípio não, dando só mais flexibilidade na negociação entre empregadores e trabalhadores.
Nós conversamos aqui com a Ana Paula de Oliveira, que é da equipe econômica que assessora o candidato à presidência Álvaro Dias, do Podemos. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal, o Jornal Jovem Pan. Eu é que agradeço, Denise. Muito obrigada.